Esse é o sexto vídeo de uma série de 11 vídeos que eu falo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. O primeiro vídeo é uma visão geral sobre a lei e nos outros abordo um tema específico. E nesse vídeo vou falar sobre quais são as bases legais que autorizam o tratamento de dados. Olá, meu nome é Márcio Mendes, sou advogado com expertise em Direito Digital e Compliance. Convido você a se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe e comente para que eu possa trazer a melhor informação. Quais são as bases legais que autorizam o tratamento de dados? Para responder essa pergunta, é necessário entender o conceito de bases legais. As bases legais são hipóteses da LGPD que autorizam o tratamento de dados pessoais. A lei estabelece que para realizar qualquer tratamento é necessário possuir uma base legal que justifique o tratamento desses dados. As empresas que utilizam dados pessoais sem uma base legal adequada estão tratando dados de forma ilegal. A LGPD prevê 10 hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais. As bases legais não têm dependência ou predominância entre si, e para todo caso de tratamento de dados, existe uma base legal mais apropriada. Deve haver, ao menos, um enquadramento em uma base legal, para que o tratamento seja considerado legítimo. Assim, é possível a existência de duas ou mais bases para um mesmo tratamento. Agora, vamos detalhar as bases legais previstas na LGPD. Primeira base, consentimento. Consentimento é definido como uma declaração livre, clara e inequívoca de vontade. É o caso em que a pessoa concorda com o uso de seus dados para as finalidades propostas pela empresa. O consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Um exemplo prático da base legal de consentimento é o checkbox, que estão em campos de formulários, é aquela caixinha que você seleciona e marca, que serve para pedir a autorização do titular de dados. Contudo, o consentimento precisa de alguns requisitos para que possa ser considerado válido. 1. O consentimento precisa ser livre. O titular não pode ser forçado a fornecer o consentimento. Deve ser uma escolha. Se a empresa insere um checkbox de consentimento em um formulário, mas exige o preenchimento obrigatório, o titular não estará exercendo o seu direito de escolha. 2. O consentimento precisa ser informado. O titular deve entender o que está sendo consentido. As organizações devem certificar que explicam de forma clara exatamente o que a pessoa está concordando. Incluir informações em uma política de privacidade densa ou ocultas em letras pequenas, difíceis de encontrar, difíceis de entender e que raramente são lidas, não será suficiente para estabelecer o consentimento informado. 3. O consentimento precisa ser inequívoco. A manifestação do titular deve ser por meio de um ato positivo. Em outras palavras, deve haver uma ação do usuário indicando sua aceitação, quer seja pelo envio de um e-mail, assinatura eletrônica ou até mesmo por um clique em um local determinado. Não pode haver dúvidas acerca de consentimento ter sido fornecido ou não. 4. O consentimento tem que ser fornecido para fins específicos e determinados. A lógica da LGPD é que exista uma especificação e o motivo pelo qual um dado pessoal é utilizado. A empresa
não pode utilizar os dados para uma finalidade diferente daquela que o titular forneceu o seu consentimento. O consentimento pode ser revogado a qualquer tempo, mediante a manifestação expressa do titular. A utilização desta base legal deve ser de forma residual, ou seja, utilize-a somente se não for possível o tratamento de dados através de outra hipótese. Segunda base legal: cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Sempre que houver a necessidade de dado pessoal para cumprir uma obrigação legal ou regulatória, o controlador poderá utilizar esta base de dados. Neste caso, evita-se o conflito da LGPD com outras normas que estão vigentes. Terceira base legal: execução de políticas públicas. Quando o tratamento de dados pessoais é resguardado pelo interesse público ou por necessidade de uma autoridade oficial. Quarta base legal: estudos por institutos de pesquisa. Dados pessoais poderão ser tratados com a finalidade de pesquisa por institutos oficialmente credenciados. Sempre que possível, os dados deverão ser anonimizados para garantir ao máximo a privacidade dos titulares. Quinta base legal: execução de contratos. Esta base não pode ser usada para os dados sensíveis. No caso da base legal de execução de contratos, os dados de uma pessoa podem ser processados em duas situações. A primeira é para que seja cumprida uma obrigação prevista em um contrato. A segunda é quando o tratamento de dados serve para a validação e início de vigência de um contrato. Sexta base legal: exercício regular de direitos. Pode ser utilizada para o exercício regular de direitos em um processo judicial, administrativo ou arbitral. Sétima base legal: proteção à vida. Justifica-se o uso desta base para preservação da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Ela visa garantir o bem maior da pessoa, que é a sua vida. Oitava base legal: tutela da saúde. Na mesma linha da proteção à vida, também é autorizado o tratamento de dados com esta base, desde que seja realizado por profissionais da saúde, serviços da saúde ou autoridades sanitárias. Nona base legal: legítimo interesse. Esta é a base mais flexível da LGPD, mas a sua aplicação não é simples. O legítimo interesse permite o uso dos dados sem a necessidade do consentimento. Contudo, é necessário tomar alguns cuidados. Para entender em quais casos o legítimo interesse realmente pode ser aplicado, que são: 1. Quando o consentimento do usuário for muito difícil de ser obtido. 2. Quando o consentimento do usuário pode ser considerado desnecessário. 3. Quando houver um impacto mínimo no indivíduo ou uma justificativa convincente para a sua utilização. E qual é o requisito para usar essa base? Para poder utilizar o legítimo interesse, a empresa deve realizar um teste de proporcionalidade. Esse teste possui o objetivo de balancear, de um lado, os interesses da empresa e, de outro, os direitos e liberdades do titular dos dados pessoais. O teste leva em consideração detalhes específicos de cada caso de uso de dados. Portanto, é importante que a empresa conte com o auxílio especializado de assessoria jurídica ou através da figura de um Data Protection Officer, ou encarregado de dados. Décima base legal: proteção de crédito.
Esta base não pode ser usada para dados sensíveis. Essa base legal tem como objetivo evitar que os titulares possam utilizar-se da legislação para ocultar dívidas contraídas. Assim, para facilitar a aprovação do crédito e reduzir os riscos da transação, é possível que os dados pessoais sejam consultados avaliando o perfil do crédito do titular, com a devida observância da LGPD. Existem regras específicas para o tratamento de dados pessoais de criança e adolescentes, que devem observar, primeiro, o melhor interesse do menor. Segundo, obter o consentimento específico para o menor de 12 anos de idade por pelo menos um dos pais ou responsáveis. Terceiro, os controladores não podem condicionar o acesso a jogos e aplicações de internet ao fornecimento de informação dos pais ou responsáveis. Quarto, deve ser limitado ao estrito necessário à atividade. Quinto, as informações devem estar disponíveis de maneira simples, clara e acessível. Sexto, e por fim, deve ser adequado ao entendimento da criança de acordo com as características físico-motoras, entre outras. Em resumo, as bases legais são um ponto de partida para as empresas criarem relações mais corretas com o consumidor. Quando a empresa for pensar em bases legais, é importante repensar a ética por trás das formas que esses dados são coletados e utilizados. Para saber mais detalhes da LGPD, convido você para ver os outros vídeos da série. Grato por assistir e nos vemos nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais.